Olá pessoal, canal Caráter Aprovado, que bom vocês por aqui, mais uma semana, continuando a série Propósitos de Vida. Hoje falaremos sobre o terceiro propósito dos 5 propósitos para qual Deus nos criou. Esses propósitos a gente consegue ver na Bíblia em diversos versículos e nós estamos usando também o livro Uma Vida com Propósito do autor Rick Warren. Ele conseguiu compilar esses 5 propósitos e nos mostrar como a gente pode buscar os propósitos de Deus através da palavra dele. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, aperte o sininho lá em cima para receber as notificações. A gente tem colocado aqui no canal um vídeo por semana para que a gente possa estar buscando aprender e crescer mais com Deus. E se você gostou desse tema, deixa seu like aqui também, compartilhe com mais pessoas para que esse vídeo possa alcançar outras vidas também. E o terceiro propósito para o qual Deus nos criou é que Ele deseja que eu e você, nós nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. Ele quer que a gente seja parecido nas atitudes, nas ações, no dia a dia, no caráter, nos valores, que a gente seja parecido com Jesus Cristo. Jesus estava com Deus desde o início da criação. Lá em Gênesis, quando você lê a história da criação do mundo, Deus já estava com Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está no plural. Ele fala para alguém, façamos o homem. E depois, lá em Colossenses, a gente pode ver também o apóstolo Paulo explicando que Jesus Cristo é o primogênito entre toda a criação. E quando a gente vê Jesus, o propósito de Deus para nós é que a gente se pareça com Jesus. Jesus veio para cá, para esse mundo, para nos ensinar e com o propósito, claro, de nos dar vida eterna, morrer na cruz para nos salvar e ressuscitou, está ao lado do Pai. Mas Ele quer que a gente seja semelhante a Ele em valores, em caráter, nas nossas atitudes. Quando a gente nasce de novo, como nós falamos no vídeo anterior, nós nos tornamos um bebê espiritual, nós recebemos o Espírito Santo de Deus e aí é um bebê espiritual que a gente precisa alimentar. Jesus mesmo falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O verbo se fez carne, né? O próprio Jesus se fez carne. E Ele quer que essa palavra que está escrito na Bíblia, em qualquer versão, todas as versões da Bíblia, elas mudam algum significado de uma palavra ou outra, mas a palavra de Deus ela é viva e ela nos traz alimento para o nosso espírito e o Espírito de Deus que está em nós. E isso faz com que a gente cresça, faz com que a gente se fortaleça em Cristo, em Deus, e nos tornemos um pouco mais semelhantes. Nós nunca seremos Deus, não vamos cair na tentação de Adão e Eva que caíram na tentação, que a serpente tentou enganá-los e que seriam igual a Deus se comessem do fruto. Nós não seremos jamais igual a Deus, mas Ele quer que nos tornemos semelhantes em valores e em caráter, como já falei aqui. Então a gente precisa nos alimentar dessa palavra. Por quê? Porque a palavra nos traz a verdade, nos traz o que Deus tem para nós, quais são os planos dele para nossas vidas, como nós devemos agir, como nós devemos ter atitudes no dia a dia. E tem um versículo no livro de Romanos, capítulo 12, que diz assim, transformem-se pela renovação de vossa mente, para que possam provar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para suas vidas. Então nós precisamos nos transformar pela renovação de nossas mentes. Tem um outro versículo no livro de Provérbios que fala, cuidem dos seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão dirigir as suas atitudes, a sua vida. Então nós temos que ter um cuidado com o que a gente pensa, nós precisamos reprogramar, porque nós, desde que somos criados, somos influenciados por diversos valores, características que estão nos ensinando. Mas a verdadeira palavra, o que nos traz a semelhança de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela está descrita tudo o que nós precisamos para o nosso dia a dia. E o processo de crescimento, de nos parecermos com Jesus, chama-se santificação. Deus quer que a gente se torne santos. Ele diz assim, sejam santos porque eu sou santo.
Lógico que nós vamos levar uma vida toda buscando e não chegaremos nem mesmo aos pés de Jesus, mas Ele quer, esse é o desejo de Deus para nós, que nós passamos pelo processo chamado santificação, que a gente busque nos parecer cada dia mais, deixando velhas práticas para trás, deixando coisas erradas que fazíamos ou que fazemos ainda, e que a gente consiga a cada dia reconhecer erros, situações que desagradem a Deus, e que a gente, com o poder do Espírito Santo atuando em nós, a gente consiga ir nos transformando e melhorando a cada dia, para que a gente possa nos tornar mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo, é o propósito de Deus para nós, que a gente se pareça com Jesus. O processo de santificação, ele não acontece da noite para o dia. Ele vai acontecer no dia a dia, em cada circunstância. Deus vai permitir situações que a gente passe, muitas vezes nos privando até mesmo de conforto, de algo que a gente gostaria de ter, para que o nosso caráter seja moldado, para que as nossas características se pareçam mais com Jesus. Deus está muito mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso conforto. Não que Ele não queira o nosso conforto, mas a gente vê que normalmente a gente só consegue mudar, o ser humano só muda quando aperta. Então que a gente possa lembrar disso e estar crescendo com Deus, buscar esse processo de santificação, e nós só vamos conseguir isso lendo a palavra, buscando a palavra, ouvindo e praticando, pedindo para Deus nos mudar, nos moldar, deixando o Espírito Santo agir na nossa vida. E quando a gente identificar alguma situação errada, que a gente reconheça, se arrependa e pare de praticar aquilo. Não preciso nem citar quantas situações, cada um sabe a sua, cada um sabe o seu ponto fraco, aonde precisa melhorar, porque o próprio Espírito de Deus vai nos falando, Ele vai nos mostrando. A partir do momento que a gente recebe Ele começa a nos incomodar. Olha, isso não é mais para você, essa situação desagrada a Deus, isso começa a refletir na sua mente. Então começamos a praticar as coisas corretas, que agradem a Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. Esse é o terceiro propósito. Espero que você tenha gostado. Continue conosco aqui. Que Deus te abençoe e uma boa semana.